olhos por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Voltamos para a segunda parte da conversa com a poeta e pintora Cláudia R. Sampaio, depois de ouvirmos no final da primeira parte o testemunho do escritor e editor Walter Ugumem, que de forma desassombrada também ele falou da Cláudia e da sua poesia, da beleza da sua poesia. Deixou aqui um retrato maravilhoso sobre a Cláudia e uma pergunta, mas eu gostava primeiro de ter o comentário da Cláudia sobre este olhar do Walter sobre a tua poesia. Ainda estou a tentar recuperar. Ele compara-te a Marilyn Monroe, Já valeu a pena ouvir não por causa é? disso, porque tinham comparado, portanto. Sendo que a Obrigada, Marilyn não escrevia poesia. Obrigada, Walter. Nem pintava, segundo sei. Walter, querido e maravilhoso, não sei, olha, estou um pouco intimidada com tudo o que ele disse, nem sei bem o que dizer. Agradeço a generosidade dele, sempre generoso, sempre. Ele fala de precipício, não é? De perigo. Pois, ele conhece-me bem, não é? É. Pelas vezes. Identificas-te nessas palavras, claro. Falámos há pouco de vertigem. Lá está, por isso é que não sabia que ele ia dizer isso e é engraçado eu ter falado de escrever ser essa vertigem, estar vivo também, estar nesse precipício. E tocou-me muito o que o Walter disse no fim, de que o medo que eu tenho é de mim própria. É. Nem sei se sei responder a isso, mas isso tocou-me assim de uma forma estranha e intensa quando ele disse isso. Que foi a pergunta. Portanto, talvez seja verdade pela maneira como me fez estremecer aqui alguma coisa. Que medo é esse? O que é que tu achas? Olha, eu acho que sou muito insegura, muito insegura em tudo o que faço. Talvez esteja constantemente com medo de falhar. Medo de me falhar a mim, medo de falhar aos outros, medo do dia da manhã, uma grande ansiedade, medo de como vou estar no dia da manhã, medo do estado do mundo. Mas em mim própria, sim, acho que é verdade. Talvez uma grande insegurança em mim, um grande medo de falhar, e já falhei tantas vezes. O que é falhar? O que é que chamas falhar? Não sei bem, falhar comigo, talvez. Tenho mais medo de falhar aos outros, sim. Tenho mais medo de falhar aos outros. Acho que ainda ando a recuperar de uma fase em quando me sentia mais doente, como qualquer pessoa que se sente doente, acho que ficamos menos presentes para os outros, temos menos essa capacidade de acudir a alguém, porque estamos a tentar acudir-nos a nós próprios, não é? A tentarmos sobreviver. E pode acontecer os outros não perceberem isso. E pode acontecer os outros não perceberem, e acho que isso aconteceu. Amigos, amigas, amores. E sim, e acho que isso aconteceu, de facto. E às vezes é difícil explicar que estou então nessa fase de tentar sobreviver eu própria, e muitas vezes talvez eu não tenha acudido a alguém que precisou de mim, seja de que forma, a forma que for, não sei. Tenho esse receio de falhar, acho que mais com os outros, sim. De não ter sido boa amiga, de não ter sido boa filha algumas vezes. A culpa. Sim. Mas é importante também trabalhar para não haver tanta essa sombra da culpa, não é? Sim, claro, e são coisas de que eu falo. Olha, lá está, a minha terapeuta está sempre a dizer, mas isso são os outros que dizem, já acusaram ou é da sua cabeça? Eu, não, tem razão, pois às vezes é da minha cabeça.
Pois, as cabeças falam muito, não é? E a minha muitas vezes não As cabeças escrevem muito. escrevem muito, falam muito, a minha fala muito. A minha às vezes quero que se cale e não se cala de forma alguma e é um bocado chato. Uhum. Mas não sei, acho que para a minha resposta para o Walter, acho que sim, medo de falhar com os outros, medo de mim própria às vezes, do que vou pensar de mim mesma até. Hum. Por Esse- esse lado da minha cabeça me assombrar muito. Esse teu olhar sobre ti e sobre os outros também vai mudando, não é? Acho que sim, acho que sim. Cada dia espero que cada dia a minha visão sobre as coisas possa sempre ser elástica e moldar-se ao que for preciso. Pois. E sobre a falha, também, se falharmos, é bom pedir desculpa, é bom não é? Sem dúvida. Retratar-nos sobre isso e não é? Não tenho A falha problema. faz parte, nós Sim. não somos perfeitos. E não tenho problema nenhum em pedir desculpa, não sou nada dessas pessoas, sou a primeira a pedir desculpa quando tenho que pedir. Se calhar até já pedi desculpa em vezes que não era preciso pedir Pois. desculpa, Sim. mas não tenho qualquer problema. Às vezes um poema é uma forma de tu pedir desculpa a alguém. Acontece? Ocorreu-me. Não sei, de forma Pode-se. direta, De forma direta, de não forma digo. direta acho que nunca me aconteceu. De forma direta, talvez falo muito com o mundo, não é? Talvez peça, de forma indireta, às vezes, talvez peça desculpa ao próprio mundo, não é? Pelo que andamos a fazer. Pois, e isso ressoa de muitas maneiras agora neste momento, nomeadamente, não é? Sim. Como o mundo anda doente, não é? Sim, aflige-me bastante, sinceramente. Por isso é que, lá está, às vezes, quando eu digo que sou muito lúcida, eu também, às vezes, questiono-me como é que uma pessoa pode sentir-se totalmente bem. Eu acho que é impossível, a não ser que tu não olhes à tua volta e que Não vejas que tenhas notícias e não estejas palas, sim. atento à sociedade e ao mundo, não é? Sim, há vezes em que não consigo ver notícias e já desliguei a televisão durante tempo indeterminado e não liguei, mas enfim, claro que acabamos sempre por saber o que se passa ou basta saíres à rua às vezes, não é? Claro. Basta saíres à rua e ver certas coisas e portanto eu acho que ninguém que esteja atento e lúcido consegue estar inteiramente bem ou ao mesmo tempo a tentar desculpar-se pelo mundo. Há aqui outro lado que é as redes sociais, onde passa muita informação, fake news, muitos assuntos. Pode ser a guerra, pode ser a crise política, pode ser Exatamente, sim. partidos, pode ser visões sobre o mundo e sobre as pessoas, e muito polarizado. Como é que é a tua relação com as redes sociais? Nesse aspecto, proteste, não, dás por ti num scroll infinito, isso mexe com a tua criatividade e saúde mental? Desisti do Facebook. Bom, tenho lá conta. Ele também já está a falecer, não é? Tenho lá conta, não tirei a conta, mas não vou ao Facebook neste momento. Uso mais o Instagram, até tal como eu disse há pouco, por motivos de trabalho, até porque como pinto, não é? E é um sítio de imagem, vivo de imagens, o Instagram. Uso muito por causa disso e, obviamente, infelizmente, de facto, antes só tinhas o telefone, não é? E tinhas que esperar e rezar para que a pessoa estivesse em casa para atender o telefone fixo. Depois passou a haver telemóvel e agora parece que, de facto, para saberes dos outros vais às redes sociais, não é? E vês se tem um cão, se não tem, o que é que comeu, o que é que fez, para onde é que viajou. As vidas que parecem perfeitas, não é? E há muita gente a redes ficar sociais. mais deprimida, e isso já está estudado, precisamente por se comparar com o que vê nas redes sociais. E a frustração que aquilo cria. Especialmente nas crianças ou nos adolescentes. No teu caso, e também o tempo que se perde. E o tempo que se perde. Meia culpa, eu também Sim. já escrevi sobre isso, O já tempo assinei que se perde. o tempo que se perde e o tempo inútil desperdiçado num Sim. scroll infinito, Ai, penso nisso. nessa penso. dormência Agora que estou não a é produtiva. Como é que acontece contigo? Não, estou a tentar, por exemplo, usar mais ao pequeno almoço, estás a ver? Tenho ali uns períodos em que estou a beber café, a fumar um cigarro e vejo as notícias, passo no Instagram, vejo as novidades e tento, mais nas pausas para cigarro, sinceramente. Portanto, Às vezes vais às redes sociais nas pausas para cigarro. sim, Mas tento
tento reduzir assim ao máximo, porque de facto, quando dás por ti, ficaste ali meia hora a ver a vida do fulano X, do fulano tal, para onde é que foi de férias e agora está em E às Veneza. vezes ódio aqui e ali, não E é? mas isso era muito no Facebook, é um dos Pois. motivos. E talvez no Twitter aconteça também bastante. Não tenho, nunca tive, mas um dos motivos que me fez deixar de ir ao Facebook foi exatamente o ódio, as guerras, ou toda a gente ter uma opinião sobre qualquer coisa e todos acham que estão certos. Verdade. E no fundo ninguém está. E há muita desinformação. Muita e- desinformação. e Depois toda faz-me a gente imensa- quer ter uma opinião. Isso faz-me uma E confusão. então agora Faz-me muita confusão. nesta guerra no Médio Oriente Olha, nem faço ideia. há muita desinformação e muita gente a opinar sem Pois, querer perceber. Não é? vejo, porque não vou lá, não faço ideia o que é que andam a dizer sobre isso e até tenho medo. E eventualmente sem se focarem no mais importante, que é no abuso e no desrespeito pelos direitos humanos, pelos civis, e se calhar isso é o vale que a mais pena importa. Exatamente. dedicar o discurso a isso fundamentalmente agora e proteger os civis Exatamente. e acima de tudo do que estar a falar a quem começou, quem não começou e de repente parece que valida tudo, não é? Sabes que dou por mim nesta guerra, quase também, olha, falando da culpa, a culpar-me por ter um teto, por ter comida, por beber água. Percebo. Penso tanto quando Já me me- deito descansadinha da vida, sem ouvir bombas, sem ter um teto, saber que não vai cair, acho eu, nenhuma bomba na minha casa, que vou ter água para beber. A pessoa quase que se sente culpada, não é? Já É me uma visitou coisa... esse pensamento. E todas as guerras são horríveis, todas, mas de facto as condições em que isto está a acontecer é de uma barbaridade, é uma coisa tão horrível que, lá está, qualquer pessoa lúcida é impossível não pensar, é impossível não... Enfim... Não sofrer com isso, sim, claro. E não ter... Está muito complicado, muito complicado. Falámos também de amizade e eu agora gostava que ouvisses mais um áudio de alguém que conheces muito bem e que te descreve como um fruto enquanto acende um cigarro e fuma. Olha, foi num fruto que pensei imediatamente. Um fruto suspenso a pairar num pomar. Depois pensei que fruto seria e pensei numa romã. Talvez porque a romã tenha uma beleza, uma gravidade, um peso que parece contrariar aquela sua natureza mais etérea, quase celeste, que nos aparece imediatamente à visão. Também é um fruto que não se come de uma só trinca. Há toda uma paciência com o seu interior para se chegar ao sumo. Não é um fruto direto, é um fruto difícil. E agora que penso, curiosamente, a própria obra plástica da Cláudia, aquele pontilhado minucioso de paciência, pueril, compenetrado, tem uma dimensão filigrânica, não é? Um pouco essa configuração do interior de uma romã. A Cláudia, como amiga, pois tem uma qualidade que eu estimo bastante, uma autenticidade, uma bondade, que eu diria de uma alma pouco profissional. E isso é das coisas mais bonitas e mais perigosas do mundo. Ainda bem. Por isso vamos sendo amigas na profunda aprendizagem do que é a amizade dentro da amizade, não é? Uma atividade diária em construção. A amizade é uma dádiva, também uma paciência. É também um método. A pergunta que gostava de fazer à Cláudia talvez seja sobre mesas de cabeceira, agora que penso melhor assim. Também pode ser sobre brinquedos de infância.
sei, estava aqui a pensar, fazer assim uma pergunta que cruze a literatura, psicanálise e algo mais místico, talvez. E deixo livre para comentar. Bom, desta vez acabámos de ouvir a poeta e escritora Raquel Nobre Guerra, grande amiga da Cláudia, que te compara a uma romã. E eu gostava que comentasses este olhar que Não, eu fico a sem Raquel palavras. tem sobre ti. Raquel Nobre Guerra, uma das melhores poetas da atualidade em Portugal, sem dúvida alguma. Portugal e arredores. E E no arredores. mundo. E do mundo. Do mundo e arredor. Fantástica. Admiro mesmo com muito a poesia dela. Muitíssimo. E é tão bom admirarmos os É. nossos amigos, não é? É, Os nossos e com amores, aquela, os nossos inveja, amigos. com aquela inveja boa de sacana, este verso é tão bom. E eu acredito que vice-versa, não é? Da parte dela também. Sacana, este verso é tão bom e não fui eu. Pronto, que é o que se diz quando se gosta muito do poema, de um poema de alguém. E temos uma história muito engraçada, até eu e a Raquel, é mesmo uma amizade em construção, e porque nós infelizmente viemos de um mal-entendido entre nós Sim. quando não nos conhecíamos bem, Veio que não vale a pena contar. Mas agora. é uma amizade que vem de uma espécie de... A nossa amizade vem de facto de Inimizade. pertencermos ao grupo portanto, ao mesmo grupo da escrita, não é? De poetas e de conhecidos, de Mesma conhecidos, de geração. conhecidos. Não, e saíamos para os mesmos sítios, com amigos em comum logo. Mas infelizmente houve um mal-entendido e nós... havia uma rivalidade, Uma picardia. não de como poetas, talvez também houvesse na altura, porque depois aquilo espalha-se, não é? A rivalidade vai-se entranhando e espalhando a várias outras áreas, sempre a admirei, sem dúvida, mesmo que na raiva dissesse não gosto nada deste poema, mas era mentira. Mas, e felizmente um dia resolvemos esse mal-entendido e foi das melhores coisas que puderam acontecer, porque agora felizmente podemos ser amigas e é uma belíssima amizade que eu estimo muito. Que maravilha saber disso. Que maravilha. Quanto a mesas de cabeceira, não sei o que é que hei de responder. Mas romã, primeiro. Eu sabia que ela ia lixar-me. Imaginas-te primeiro, romã, imaginas-te como uma romã? Romã que, ao contrário, como sabemos, é amor. A palavra declina, vir ao contrário é amor. Olha que belo. As coisas em que tu reparas. Que eu fico nervosa para responder a estas coisas. Um fruto que não é evidente, que não se chega logo lá dentro ao sumo, não é? Não, adorei a descrição. Não, de maravilhoso, facto, vais adorei. tirando bago a bago, delicadamente. Às vezes desfazem-se um pouco e as mãos ficam roxas, não é? Ficam. Aquele sumo. Mas passar que muito tinge. prazer depois daquele trabalho todo. Há muito prazer, sim. É quase erótico. É verdade. Romã. É um fruto também muito feminino, não é? É. Um bocado também como o antúrio, como a flor do antúrio. Mas a Raquel, claro, poeta que é, com a sua... É de uma imaginação, a Raquel, que me diverte imenso. Porque é uma imaginação divertida, com um grande sentido de humor. Leiam a Raquel. E leiam a Cláudia. E mesas de cabeceira? Mesas de cabeceira, olha. A minha mesa de cabeceira foi encontrada no lixo. E eu acho que sei porque é que a Raquel falou de mesas de cabeceira. Então, porquê? Porque nós temos uma brincadeira que é comparar o que é que cada uma tem na mesa de cabeceira. E podemos revelar algo sobre a tua? E eu não sei se ela vai ficar chateada ou não, mas Vamos a isto. eu acho que não. Mas pronto, e passou a ser uma brincadeira o facto de a Raquel ter uma foto do Rambo na mesa de cabeceira. E pronto, e depois eu brincava muito falando mas em noites escaldantes, como é que é? Tu olhas para o Rambo? Pronto, e há essa brincadeira de que fotos é que temos. Eu também tenho do Cesarini, por exemplo. Na mesa de cabeceira? Do Fernando Pessoa. Não na mesa de cabeceira, por causa de facto... De facto, a mesa de cabeceira é testemunha de eventualmente momentos mais fogosos. Talvez, pois, então eu não quero ter... O Cesarini a olhar para ti. O Cesarini está na sala. Eu tenho o Fernando Pessoa num corredor.
Entre outros que agora não me lembro, mas eu e a Raquel temos essa coisa quase adolescente dos recortes de artistas, Nick Cave, David Bowie, e de os pormos em molduras pela casa. Isso é muito bom, isso Temos é essa bonito. coisa em comum. É bonito. De que forma que a literatura, a psicanálise e algo mais místico te atravessa Oi. nesta tríade? Tens um lado místico que atravessa Eu pela acho que literatura sim, até porque lá está, eu acho que até esse transe que eu tenho da escrita da poesia, a poesia para mim, a boa poesia para mim é mística, é um ato de elevação e de chegares a sítios invisíveis, lá está, não sei, nem sei como explicar. e vai mais longe. E acho que lá está, é aquilo do ir para além das coisas, ires para além, não é? Atravessares a coisa em si. Tens a coisa e a poesia faz com que tu a atravesses ainda para o outro lado. E o que há nesse outro lado? Lá está, já traz esse lado mais místico, não é? E, por exemplo, no meu caso, eu tento escrever em prosa e E quê? e não consigo. Lá está, desde os 5 anos, lá está, é o que me acontece, é uma coisa que está em mim. Portanto, isto também é místico, não é? É uma coisa que me acontece quase sem explicação, que me domina, que me põe em transe. Vamos dar música Olha, vamos. à nossa conversa. Vamos. A música também te põe em transe. Sim, sem mim dúvida. põe. A boa música. E a lá menina está. dança. Danço muito. Pois, acho que posso aqui revelar que houve um serão em que nós os dois fizemos playback Que maravilha. e semi-dançámos na tua cozinha. Foi maravilhoso, sim. Temos que Foi. repetir. Temos que repetir isso, também acho. E o que é que podemos ouvir agora? Temos Jeff Buckley, por Pode exemplo. ser. É. Jeff Buckley, para mim, um gênio da música, com uma das vozes mais bonitas de todo o sempre, que é um anjo na Terra, infelizmente já faleceu. Mas lá está, às vezes não se sabe muito bem explicar o porquê. Para mim, é simplesmente porque é genial, porque é dos meus artistas preferidos de sempre, que tem o Grace, para mim é dos melhores álbuns alguma vez feitos. Eu sou bastante eclética musicalmente, portanto, claro que estou a falar de um género. E enfim, e Jeff Buckley põe-me sim em transe, mas sem dúvida alguma. Então, acho que Sim. lancei a música bem, dado isto. Então, lança a música. Vamos ouvir Jeff Buckley com o tema Grace. É isso, vamos. She weeps on my arm, walking to the bright lights and sorrow. Oh, drink a bit of wine, we both might go tomorrow. Oh, my love, and the rain is falling, and I believe my time. Maravilha. E mais? Que outros temas? Ora, temos Daniel Johnston, Exatamente. Story of an Artist, porque Daniel Johnston, aliás, aconselho vivamente o documentário sobre ele, Onde? que se chama Daniel Johnston and the Devil. Onde é que podem ver as não pessoas? sei agora. Algures numa plataforma. Deve ser, não me lembro onde é que vi, sinceramente. Uhum. Ele era bipolar? Era bipolar e tem uma história de vida incrível e enfim, vejam um documentário porque tem episódios incríveis da vida dele. E eu escolhi-o porque ele lá está, ele tem ele é de uma pureza, de uma imaginação, de uma delicadeza que me emociona-me. Eu já chorei ao ouvir Daniel Johnston por esse lado é uma certa, como é que se diz, ingenuidade, não é? Mas no bom sentido. E porque ele fazia as músicas numa cave, numa pianola. E nota-se isso, esse Nota-se. lado meio... E tinha uma coisa incrível de... Há um lado simples, não é? Da música.
um lado Porque os pais eram contra ele querer ser artista, não é? Diziam aquela coisa clássica, tens que ser alguém na vida. O tal E pouco por isso é que eu escolhi profissional. esta música, porque esta música é exatamente sobre isso. E ele dava-se ao trabalho de gravar cassete a cassete. Ou seja, ele gravava um álbum, cassete a cassete. Ele repetia tudo na pianola, as músicas todas. Depois gravava outra cassete e repetia tudo outra vez. Era assim que ele gravava. Que maravilha. E depois, como ele também era ilustrador, ele fazia as próprias capas e depois, ou seja, ele fazia tudo, a produção, a música, os desenhos, ele fazia tudo. Handmade e caseiro. Tudo, Caseiro. tudo muito caseiro. Então lança a música. Vamos ouvir? Vamos lá, Daniel Johnston, Story of an Artist. Vamos a isto. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? E há uma terceira música, esta sim para dançar, não é? É Heroes, Exato. de David Bowie, que também para mim outro gênio. E este, enfim, acho que ele próprio disse isso, que às vezes não se sentia humano. Ele tem uma frase assim qualquer deste género que eu agora não me lembro. Eu acho que concordo com ele, porque acho que ele é qualquer coisa de transcendente. Também acho. E tu até tens uma tatuagem Pois tem, que diz We Can Be Heroes. no teu braço. No meu braço, sim. Qual braço? No braço direito. No braço direito. Eu tive que ir olhar porque Eu não consigo ver neste momento porque estás com mangas compridas. E tu achas isso? Podemos ser heróis, heroínas por um dia? Acho mesmo. Como sim. assim? E lá está. Só o facto de, às vezes, termos de tentar sobreviver, não é? Tantos heróis e heroínas neste momento no mundo. Desde as grandes coisas às coisas mais pequenas, às vezes também temos de sobreviver às coisas mais pequeninas, ou às maiores, como a guerra. E é uma frase que eu tive de tatuar para me lembrar disso, e que nós podemos mesmo, todos somos, todos poderemos ser um dia. Bravos e bravas. Exatamente. Que bom. Então lança a música. David Bowie, Heroes. Vamos. Drive them away. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be me. And I Que bom, que maravilha. Gostas de dançar, já disseste, não é? Gosto e fui bailarina durante muitos anos. Mas De, depois daqui- balé clássico. Tu imaginavas que Imagina- seguir um percurso, uma carreira, Imaginei uma muitas profissão? coisas, sabes? Eu fui muitas Cláudias. Todos nós podemos ser muitas coisas. Eu, Sim. acredito, eu também sou dessa matéria. Eu já tive várias vidas. Eu, por exemplo, passei pelo teatro. Tu imaginaste... Também passei. Também lá está, eu não consigo, não. Contigo perco sempre, como é evidente. Também E- passei. Mas quantos anos estudaste Fiz- dança? Fiz ainda uns 10 anos e fiz aquela coisa das pontas e do balé clássico. E eras boa nisso? Não sei se era boa, mas olha, o corpo tinha, porque eu era muito, muito magra, muito sem esforço algum Pois tu- e comia de tudo. Tu já mostraste várias fotos em E várias era épocas. muito, muito magra. E corpo de bailarina, de facto. Tinha. Pernas de bailarina. Tinha. É. Depois, claro que com a idade e sem praticar, já não, o A corpo perna já não é a propriamente perna já não vai à bailarina. cabeça. Já será? não vai à cabeça, já não. Sim. Fica perdida pelo caminho. Fica perdido pelo caminho. Uma frase bonita. A perna fica perdida pelo caminho. Mas que continuo a adorar balé clássico. Aliás, um dos momentos maravilhosos da minha vida foi ver o Lago dos Cisnes em Moscovo, que me emocionou bastante, de facto. Pois. O que é que te fez guinar e abandonar a dança? A adolescência. Porque eu comecei mesmo em criancinha a dançar. E acabaste no final da adolescência. E depois achei que era punk e que... Tu foste sei lá. punk? Também.
Também. Portanto, mas punk... Não fui punk de andar de Cristo, não é? Mas dava-me com punks. Punks da Rua Augusta até, daqueles que andavam com os cães, agora desapareceram. E ainda hoje, há algo em ti de punk? Acho que sim, a minha alma é punk. A minha alma é punk. De que forma? Em várias formas, acho eu. Lá está. Olha, eu acho que é muito punk tu quereres assumir quem tu és. Lá está. É preciso ser punk para fazer isso. Num não é? mundo de tantas E, no fundo, era o que máscaras, os punk... Exatamente. num mundo de tantas máscaras, ser autêntico é ser punk. Sim, eu não estou aqui agora a autoelogiar-me e dizer eu sou muito autêntica, mas eu sei que tento ser o melhor possível o que eu sou realmente. Lá está. E nem que seja isto também de falar de doença mental Falar publicamente, de fragilidade, da fragilidade, também é preciso ser um pouco punk para fazer isso, porque não é fácil. e que não é bem visto. Não é bem visto e as pessoas não pensem que é fácil, porque não é fácil falar E publicamente. quanto a isso e outras coisas, tu vês-te como uma transgressora? Sim, mas sempre no bom sentido, lá está. Sim. E tem que ser, não é? Acho que também falávamos sobre isso. Hoje em dia quase que me sinto na não obrigação de fazer isso e de falar das coisas e... Mesmo enquanto mulher, trazendo aqui o género para cima da mesa, Sim. é sempre menos bem visto uma mulher ser transgressora, fazer certas coisas, Nem sequer nem ter penso... uma voz crítica, ter uma opinião, ser mais afirmativa. Não penso nisso, acho que simplesmente faço. Olha, isso é ser transgressora, não? Pois, se calhar estás a ver como a minha alma é punk. Tu disseste, Bernardo, posso levar uma Sandes para estúdio, posso colocar uma pastilha elástica no microfone, porque, Bernardo, eu sou punk. Mas aí estava a brincar. Eu sei, mas... Se bem que a sandocha... Não, mas pronto. E eu só disse, a Sandes talvez não funcione. A Sande. A Sand talvez não funcione aqui Talvez no não. microfone, áudio, coisa e tal. Talvez não. Não, mas sim, ser punk, tentar ser eu própria em todos os sentidos, o mais que puder, o maior tempo possível. É um exercício, não é? Constante. Constante. É porque às vezes há episódios ou coisas no mundo que nos fazem quase desviar do caminho, quase desviar de quem tu és. E às vezes, de facto, tens de te lembrar outra vez, fazer esse exercício de... Mas quem sou... Bom, eu acho que devemos viver toda a vida no quem sou eu. Até porque não é? estamos sempre em metamorfose ambulante, sempre a mudar, como não é? dizia o outro senhor, que eu não me lembro do nome, mas que é bonita essa A música. verdade é cantado pelo Ney, mas bem bonita essa música. É de outro senhor. E há uma frase que eu assinalei, dita pela Raquel, que eu acho de uma beleza sobre ti, que fala de tua bondade, da tua autenticidade, que já falámos, e de uma alma pouco profissional. Belíssimo, também adorei. Mas a Raquel é uma poeta a sério. Tu também. Sim, ela diz coisas incríveis. Claro, eu assinalei isto. Como é que vês? Como é que te soa isto sobre ti? Eu não sei o que é que ela quis propriamente dizer com isso, se bem que acho que percebi, porque ela depois a seguir disse que é uma coisa muito perigosa ao mesmo tempo. É das coisas mais bonitas e mais perigosas do mundo. Eu acho porque que ela... Porque deixa-te vulnerável, não é? Exatamente. Não estás defendida? Exatamente. Não estás com escudo? Sim, acho que foi nesse sentido que ela disse. Não estás cudada. Tem acompanhado as minhas crises também, tem acompanhado esta minha sinceridade de me expor, e acho que ela sabe que de facto às vezes posso ser um pouco mais ingênua e pouco profissional, lá está, na maneira como lido com pessoas, com situações. Com o amor? Que sem dúvida, também. Tu, como é que és com o amor? Agora vais-me levar para maus caminhos, vais-me meter-me em maus lençóis. Não, vamos falar do tema, sem particularizar nada, mas imagino-te assim assolapada no amor. Mas lá está, por isso é que eu escrevo, porque há coisas que eu só sei que sou muito melhor, acho eu, a escrevê-las do que a dizê-las agora aqui, especialmente falar sobre amor. É uma das coisas que
que especialmente acho que têm que ser escritas, Ou vividas. vividas em primeiro lugar. Num rolo, e às vezes primeiro através de um rolo gigante que vem atrás, Na moto, atrás da na moto, moto, não é? sim, E olha. eu imagino que já tenhas feito alguns atos desses, não numa moto com um rolo nas costas, mas imagino que já tenhas feito assim uns atos Já, acho tão que sim. poéticos e amorosos. Acho que sim. Ocorre-te algum? Por exemplo, já pintei pinturas propositadamente para oferecer. Olha, até esse meu ex-namorado, uma pintura muito burra, com várias fases nossas, desde Pintura muito burra, tu disseste. muito burra no sentido Tive 2 segundos a dizer, será que eu ouvi bem? burra no sentido de desde nós na caminha, ou nós sabes, nós a fazermos não sei o quê, nós a andar de moto. Tinha assim Olha. vários episódios. E ofereço essas Arte, coisas. vida. Também ofereço aos amigos. Também já me aconteceu oferecer a amigos pinturas. Sei lá, gosto assim de coisas, ou presentes mais estapafúrdios também. Não sei. Eu gosto de surpreender, gosto de oferecer flores às pessoas. Também Lembro-me de há gosto. pouco tempo ter surpreendido um amigo meu, mandei-lhe flores à porta de casa porque ele estava triste. Oh, Sim. sério? Sim, mandei entregar flores, porque Que flores ele é que abriu a eram? porta. Olha, já não me lembro. Uhum. Acho que eram todas brancas. Tenho assim esse gesto de vez em E ele quando, dá-me como- na cabeça. ele Vou-lhe como é- mandar flores. ele É co- agora, Isso já. é tão bonito. E ele reagiu como? Chorou. Foi o Valério Romão, se é que posso dizer, que é sim. muito meu amigo. Poeta? E ele estava um pouco em baixo e foi, olha, é mesmo isso, o que é que eu posso fazer para animá-lo? Vou-lhe mandar umas flores. E pronto. E foi assim. E é das melhores coisas que me podem oferecer. Também adoro flores. Aliás, adoro plantas. Plantas e gatos. Também eu. Olha, temos essa afinidade. Plantas e gatos e flores. e fico no céu. Portanto, Aliás, a tua cozinha é um jardim também de muitas plantas. agora e- menos, porque não tenho tanto espaço, Sim. mas adoro o cheiro da terra, adoro semear, adoro, enfim, E adoras tudo o que tem a ver. semear poesia, a tua e a dos outros. Imagino que E a estejas dos outros, sempre claro. acompanhada de boa poesia. Eu ia-te pedir para leres o poema de outro alguém. Tu, pelo que sei, trouxeste um poema de António José Forte, Trouxe, que eu acho um poema lindo Uhum. mesmo. Fui relê-lo depois de dizeres que ias trazê-lo para aqui, e é O Poeta em Lisboa, não é? o Poeta em Lisboa, sim. E que há muito de ti ali. Claro. Então vá. E que também sou uma poeta em Lisboa. Convém dizer que este poeta esteve ligado ao movimento surrealista, não é? Esteve ligado ao chamado grupo do Café Do Café Gelo, Gelo, sim. mas é melhor ouvirmos o poema. 4h da tarde. O poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre. Arde. E a falta de cigarros faz-lhe os olhos mais belos. Segue por aquela rua, sem pressa de chegar seja onde for. Para, continua, e olha a multidão suavemente, com horror. Entra no café, abre um livro fantástico, impossível, mas não lê. Trabalha numa música secreta, inaudível. Pede um cigarro, fuma. Labaredas loucas saem-lhe da garganta. Da bruma espreita uma mulher nua, branca, branca. Fuma mais, outra vez, e atira um braço de cepado para a mesa. Não pensa no fim do mês. A noite é a sua única certeza. Sai de novo para o mundo. Fechada à chave a humanidade janta. Livre, vagabundo, dói-lhe um sorriso nos lábios. Canta. Sonâmbulo, magnífico, segue de esquina em esquina com um fantasma ao lado. Um ar terrífico vela o seu passo transtornado. 6 da madrugada. A luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa. Defende-se à dentada da vida proletária, aristocrática, burguesa. Febre alta, violenta, e 2 olhos terríveis, extraordinários, belos. Fiel, atenta, a aranha leva-o para a cama, arrastado pelos cabelos. Meu Deus. É mesmo um assombro de poema. Um assombro de poema. Eu assinalei aqui
algumas frases. Qual é a frase? Há alguma frase que tu queiras destacar? Várias. Olha, para já ele também diz que o poeta trabalha numa música inaudível, que eu acho que, pelo que me parece que ele também fala disso, de trabalhar o poema, não é? Nessa tal musicalidade que já falámos hoje, inaudível, mas que se sente para quem escreve. Impressiona muito também o atira um braço de sapato para a mesa. Porque para mim isto tem muitas coisas que falam de poesia, ou de escrever poesia, ou do facto de, às vezes, eu também estou toda decepada e vou escrever porque estou toda decepada. Tu às vezes escreves um poema como quem lança um braço de sapato para a mesa. Exatamente. Eu acho que isto é das coisas mais belas de se dizer sobre... Sim, porque é como se tu tens aquela coragem de sentes-te decepado, ou se sentes que te falta algo e vais escrever sobre isso, não é? Ou vais assumir e que colocas estás... essa falha em cima da mesa. Exatamente. E para vais escrever assumir sobre ela e assumir isso. E vais assumir. Sei lá, tem tanta coisa, tantas camadas este poema. 6 da madrugada, a luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa, defende-se à dentada da vida proletária, aristocrática, burguesa. Defende-se à dentada. É por falar em dentada, porque este livro também tem dos títulos para mim que eu acho mais belos, que é Uma Faca nos Dentes, que também lá está, a poesia dele tem uma faca nos dentes e a tua? É incrível. Eu acho que também tem alguns poemas também de faca nos dentes. Sim. Não é na liga, é nos dentes. Sim, sim, acho que sim. Sim. Maravilha. E trouxeste outro poema. Trouxe, sim, do Daniel Faria. Daniel Faria. Que também é dos meus poetas preferidos. E a par deste. talvez um pouco desconhecido ainda. Sim. Aliás, os dois. Também foi por isso que eu os escolhi. Fizeste bem. O Daniel Faria morreu muito jovem, não é? Aos 28 anos. Exatamente. Após um acidente no mosteiro de Sinsverga, em Santo Tirso. Estava prestes a tornar-se monge. Imagine-se. Sim. E escolheste que poema dele? Trágico. Homens que são como lugares mal situados, que é incrível. Pois. Homens que são como lugares mal situados. Homens que são como casas saqueadas, que são como sítios fora dos mapas, como pedras fora do chão, como crianças órfãs. Homens agitados sem bússola onde repousem. Homens que são como fronteiras invadidas, que são como caminhos barricados. Homens que querem passar pelos atalhos sufocados, homens sulfatados por todos os destinos, desempregados das suas vidas. Homens que são como a negação das estratégias, que são como os esconderijos dos contrabandistas. Homens encarcerados abrindo-se com facas, homens que são como danos irreparáveis, homens que são sobreviventes vivos, homens que são sítios desviados do lugar. Homens que são como projetos de casas, em suas varandas inclinadas para o mundo. Homens nas varandas voltadas para a velhice, muito danificados pelas intempéries. Homens cheios de vasilhas esperando a chuva, parados à espera de um companheiro possível para o diálogo interior. Homens muito voltados para um modo de ver, um olhar fixo como quem vem caminhando ao encontro de si mesmo. Homens tão impreparados, tão desprevenidos para se receber. Homens à chuva com as mãos nos olhos, imaginando relâmpagos. Homens abrindo lume para enxugar o rosto, para fechar os olhos, tão impreparados, tão desprevenidos, tão confusos à espera de um sistema solar onde seja possível uma sombra maior. Não levantemos os homens que se sentam à saída, porque se movem em seus carreiros interiores. Equilibram com dificuldade uma ideia, qualquer coisa muito nítida, semelhante a uma folha vazia, e põem ninhos nas árvores para se libertarem da gaiola terrível, invisível muitas vezes de tão dura. Não nos aproximemos dos homens que põem as mãos nas grades, que encostam a cabeça aos ferros, sem outras mãos onde agarrar as mãos, sem outra cabeça onde encostar o coração. Não lhes toquemos, senão com os materiais secretos do amor. Não lhes peçamos para entrar, porque a sua força é para fora e a sua espera é a fé inabalável no mistério que inclina os homens por dentro.
não os levantemos, nem nos sentemos ao lado deles. Sentemo-nos no lado oposto, onde eles podem vir para erguer-nos a qualquer instante. Uau! Obrigado. É incrível este poema, é maravilhoso. O que é que mais te inquieta neste poema e que te faz escolhê-lo para aqui? Olha, eu revejo muito, porque eu acho que eu sou uma mulher fora do mapa, sou uma mulher mal situada fora do chão. Não sei, acho que cada verso deste poema é uma coisa estrondosa, de bela, de incrível, lá está a tal musicalidade. Homens que são sítios desviados do lugar. Sítios desviados do lugar. Eu acho que sou uma pessoa desviada do lugar. Sim. Acho que sou completamente. E não sei, acho isto leva muito para aquela conversa de há pouco de ainda bem que às vezes estamos fora das coisas e que estamos numa busca incessante e que não estamos certinhos no sítio perfeito e que continuamos a questionar-nos qual é o nosso lugar, qual é o nosso mapa, qual é a nossa viagem. Porque é isso que também nos faz evoluir, não é? Evoluir, estarmos mais vivos. Exato. Porque estar vivo é diferente de só existir, não é? Há o existir e há o estar vivo, e há uma grande diferença nisso. E por isso, e daí existir é fácil, entre aspas. Estar vivo não é fácil. Não. Estar vivo tem essa luta, tem caminho, tem escolhas, tem tragédias, tem alegrias, e tens que saber lidar com isso tudo e continuar mais um dia e mais outro e mais outro. E é diferente então de existência, não é? E estar vivo será também usar menos armaduras? E está é mais uma disponível escolha. para a vida? Depois é uma escolha. É uma escolha, lá está. Vivemos. Eu faço terapia para ter um bocadinho mais de armadura, porque eu não tinha nada, zero. E, Então, há o problema contrário, haver armaduras a mais. exatamente. Concordas? Por isso é que eu busco ali o tal meio termo Uhum. que eu acho que devia ter e não ser tão 8 ou 80. Acho que um bocadinho de armadura não me faria mal, porque para me ajudar então a viver Com menos dor. com menos dor, sim. Porque às vezes sinto-me só na existência, e que é uma coisa que assusta. E indo buscar o Walter, olha, uma das coisas que eu tenho medo em mim é será que eu só existo ou será que estou a viver? E mais, por exemplo, mais do que medo da morte, é o medo de não viver até lá, não é? De maneiras distintas, eu também tenho essa inquietação, esse desassossego. Imagino que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, será que vivemos? Sim. Será que estamos só a sobreviver? Porque isso a morte é certa, todos sabemos, não há nada a fazer. Agora, a maneira como tu escolhes viver a tua vida, o que tu fazes com ela, isso é uma escolha constante. E às vezes a vida e as obrigações e o trabalho e outras obrigações fazem estarmos num ramo-ramo, interior, exterior, não é? E às vezes caímos numa dormência repetitiva. E onde é que está a vida? Onde é que está a vida? E às vezes falta-nos, olha, sabes uma coisa, o escrever também é um bocado o ir buscar a curiosidade que nós vamos perdendo quando nos tornamos adultos. Isso é um perigo que eu tento não cair nisso. Porque escrever, pelo menos, vou falar por mim, é questionar-me constantemente. Eu acho que talvez se note na minha escrita que eu estou constantemente a questionar-me, a questionar tudo, a questionar as coisas, pelo menos a questionar-me a mim, e acho que nós vamos perdendo essa coisa que temos de criança, né? Da curiosidade do porquê das coisas, o que é isto, o que é aquilo. A capacidade de fascínio.
de fascínio, de imaginarmos depois respostas também. É mais fácil imaginares uma solução a uma resposta, e quando nos tornamos adultos vamos perdendo. Não preciso de ir ver, não preciso de falar, porque já sei, já vi, e isso pode-nos Não fechar é? E porque a um estamos ponto. perdidos, como estavas a dizer, ou no trabalho, ou A dormência na dormência. da Falta-nos rotina. falta-nos o tempo para sermos mais insignificantes, e mais insignificantes no bom sentido, não estarmos só com preocupações, e de termos aquele espaço de respirar só com as pequenas coisas, lá está. E dedicar-nos às vezes ao tédio, não é? Como às Ao crianças, tédio, como às crianças, e tirares prazer sem ficares assustado. sem, não é? sem aquele medo de estar a perder tudo, não é? Exatamente, sem ser em angústia. Sem ser em Porque há sempre uma angústia em Pois é, adulto. pois Há uma é. angústia qualquer. Se tu parares para te perguntar, vais ter aí uma angústia. Ansiedade, não é? Andamos todos nisso. Mas porquê? Percebes? Há sempre uma angústia. Queria lançar-te uma pergunta que é uma afirmação de Daniel Faria, portanto, a propósito. Ele acha que o poeta é o que vê primeiro. O poeta é o que vê primeiro? Belíssimo, mais uma vez. Olha, o poeta, talvez, sim, eu acho que ele diz isso muito naquele sentido que acho que também falámos o poeta vai buscar algo que talvez o outro não esteja a ver e vai transformá-lo em poesia. Daí ele chegar primeiro, porque ele foi buscar essa pequena coisa Que está à frente de toda a gente, mas que se calhar os outros não viram, não é? Vamos dizer assim. os outros, as outras, as poetas, vamos também usar no feminino. Mas eu, por exemplo, sabes, o meu livro O Ver no Escuro surgiu até também de uma pergunta que me fizeram, que era: para que é que serve a poesia ou o poeta? E para ver no escuro, lá está, também tem muito a ver com isso de o que não se vê, o poeta passa a ver, o que está no escuro passa a ter luz. Não sei, isto assim explicado até me parece às vezes um bocado... Por assim isto em palavras, não sei se faz muito sentido, não é? Porque há coisas que são tão difíceis de explicar, e como diria a Clarice Lispector, e eu sei, falando outra Mas vez. a poesia continua a ajudar-te a ver no escuro? É, sim, sempre. Mesmo quando tudo... Mesmo nas fases mais difíceis, quando as coisas parecem mais perdidas, acho que a poesia é sempre uma amiga também, não é? Acho que dá luz, e essa luz pode, lá está, não salvar-nos, mas ajudar-nos nesses instantes A atravessar. em que estamos no tal escuro e vamos lá e, a poesia dá-nos ali a luzinha pequenina, e depois aquilo começa a abrir e a tornar-se um clarão. E apontou um caminho, talvez. Um clarão, sim. Um caminho maior. O que vais lendo, leste alguns poemas, também te ajuda no que escreves? Ai, sem dúvida. Muda Sem o dúvida. tom, muda o tema? Não, mas são as chamadas influências que mesmo que sejam inconscientes, não é? Vão moldando tudo, vão moldando quem és, vão moldando o que tu fazes. E tu regressas, tu lês, há músicas que ouvimos em modo repeat, há E na poemas, poesia também. há Ai, sem poemas que tu dúvida. lês em modo repeat. Sem não é? dúvida. E sem dúvida. algum destes dois? Ai, sim, o Homens que São Como Lugares Mal Situados. Tu Os lês dois, muito. mas o Homens que São Como Lugares Mal Situados, eu também costumo ler poesia ao vivo, não é? Em eventos. Já o E- fizeste até com músicos, não é? E ainda continuo a fazer o Navio dos Loucos. Continuas. Com o José Anjos, o Gajo é o nome artístico dele, ele chama-se João Moraes, com o Carlos Barreto. Temos o chamado Navio dos Loucos, onde lemos poemas nossos, e também lemos Herberto Helder, de vez em quando, ou outros poetas. Avisa-me quando for Sim, a eu próxima aconselho, vez. porque eles são excelentes músicos, e eu e os Anjos dizemos os poemas. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, por acaso, porque eu gosto mesmo de ler poesia em voz alta. Eu gosto de dizer poesia. Nota-se isso. Olha, aí é um prazer. Gosto mesmo. E andas sempre acompanhada de poesia. Da dos outros. Sim. Ai, da minha não, por favor. Não, a tua também, nem que seja em ti, não é? Sim. E escreves Sim. às vezes frases no telemóvel. Sim, já me aconteceu, sim.
Mas agora estou a passar a tentar ser moderna e fazer como a Raquel Nobre Guerra até já me aconselhou. Então, Cláudia, diz para o gravador as coisas de estar a escrever. E olha que bela ideia. que maravilha, claro. Antes de mais, obrigado também à Raquel e ao Walter pelos Sim. áudios, pela gentileza e pelo vosso olhar sábio e poético também. Sim, sem dúvida, eles são maravilhosos. Mas a Raquel deu-me essa ideia então de usar o gravador, que é uma bela ideia, mas eu esqueço-me de usar o telefone. Pois, Não que és sei. mais analógica, Pois. talvez, não é? Olha, como é que te imaginas daqui a 10 anos? Esta pergunta de bolso que nos projeta para um sentido. Como é que gostavas de te ver daqui a 10 anos? Gostava de me ver mais em paz, Uhum. eu e o mundo, mas gostava de estar mais em paz comigo. Vejo-me talvez rodeada de gatos, mas isso é uma imagem que eu tenho sempre minha de... Mas tu o que é rodear? Com mais 2? Com mais 2, eu estou sempre a arranjar desculpas para ter mais gatos. Não tenho, agora só tenho 2, mas imagino sempre que talvez venha a ter condições de ter mais. Uma casa com muitos gatos Com muitos gatos, muitas plantas, muitas orquídeas, sei lá, e poesia. e poesia. O que é que eu... Não sei como... olha, por acaso tenho um poema que eu escrevi que é o Carta a Mim Mesma, e em que eu me imagino a falar para mim no futuro, e que lá está, fala melhor disso do que eu agora estou a dizer. Mas não sei, imagino, acho que sentir-me em paz seria muito bom. E está lá essa ideia nesse poema. Está, sim, acho que sim. Ocorre-te alguma... Imagino-me a escrever, sem dúvida, a pintar, espero eu, sem dúvida alguma, a dançar contigo. Eu quero. Contigo. Por exemplo. Ou talvez a fazermos um playback. Um playback. Oh, Muitos, só um, não, muitos. Muitos playbacks. Muitos playbacks. Dramáticos. Sim, Trágico-cómicos. trágico-cómicos. A vida tem sido boa para ti? Não, credo. Não, estou a brincar. Nem penso nisso. Nem pensar. Não, sim e não. Sim e não. Sim e não. Estou a ser sincera. Ou talvez eu não seja muito boa para a minha vida. Em vez de se calhar sou eu que não sou assim tão boa para a minha vida. Será que estás a ser cada vez melhor? Pois, estou a tentar isso. Estou nesse caminho de tentar ser cada vez melhor com a minha vida, de estarmos em paz uma com a outra, de nos entendermos, de escutá-la, para ver o que é que posso fazer. Não sei. Agora, sabes que eu também não acredito muito no conceito de ser feliz, da felicidade. Acho que de facto é assim, temos bons momentos, maus momentos, e temos fases médias, temos fases pesadas, temos umas leves, e vamos aprendendo a viver com isso. E se queres que te diga também, ainda bem que a vida não foi sempre boa comigo, porque, não é? Como é que nós aprendemos e crescemos? É quando a vida é menos boa connosco. É que talvez nós nos tornemos as melhores pessoas. Sim, e vejo isso em ti. Eu também estou a ser muito poética Sim, agora, mas... Assim, mas sinto isso em ti, procuro eu também fazê-lo, que é transformar as coisas menos boas que nos acontecem, que vivemos, que sofremos, transformar as feridas em algo positivo. Sim. Que é dito isso de outra maneira. A tua arte e a maneira em que te tens transformado, em que és, acho que é o fruto, é arrumando isso. E acho que mesmo quando a vida é dura connosco, também nos ajuda, lá está, a ter mais empatia. Isso não aconteceu-me. Eu foi fruto da dor. Aprendemos a ter mais, aprendemos tanta coisa. Porque também imagina aprendeste alguém assim. que tem só uma vida fantástica. Eu acho que essa pessoa deve ser insuportável. Também acho. É sério, eu acho que as pessoas que dizem que são extremamente felizes são uma seca. Também é Não amassador, tenho paciência. massa-me imenso. Fujo delas a dá-me 7 pés. também eu.
Não dá. E por isso atraí muito pela tua pessoa. Já identificámos-nos, não sim, foi? é verdade. Mas é isso, não? Eu fujo dessas pessoas a 7 pés, pessoas que se dizem muito felizes e que nunca, e que estão sempre com um sorriso. Não, Cheias de eu gosto de certeza. pessoas sorridentes, atenção, Também né? eu. Ainda Não, vão claro. pensar que eu sou uma pessoa Não, horrível. e bem-humoradas, como é o teu caso. Não, por Bem-humoradas. favor, senão também Bem-humoradas. Agora, pessoas muito pesadas, aquele peso, Sim, não. e também, que Também horror. não, também não não. se aguenta. Agora acho que também estão sempre bem com Bem, tudo. sim, E eu, tudo. pateta alegre. Né? É, pateta alegre também não frequentamos. Não Não, frequentamos. não usamos pateta Não alegre. usamos. Não desbundamos. Não. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia, atualmente, atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Que pequenos prazeres? As minhas gatas, as minhas plantas, Voltámos a isso. Mais alguma coisa? a poesia, A dança. a amizade, A amizade. a minha mãe a dormir. O cheiro do outono. Tanta coisa que eu posso dizer. A palavra amor. Olha, está, são tantas as pequenas coisas e que são as que mais me interessam, ainda por cima. Não é que não me interessem tu as disseste-me grandes. isso, e a tua poesia às vezes são sobre grandes coisas e coisas viscerais, mas tu disseste-me qualquer coisa sobre isso, que é que cada vez mais te dedicas às pequenas coisas, e é nas pequenas coisas que cada vez mais te importa olhar para escrever poesia. Disseste-me qualquer coisa sobre isso. Porque eu acho que o exercício é... O interessante é tu poderes deixar de te preocupares com as grandes para poderes fixar-te. Eu acho que as que mais importam, num certo sentido, são as pequenas. Porque também é sinal que não tens que estar assustado com nenhuma das grandes. Sejam lá, não sei se me estou a fazer entender, sejam lá as grandes o que forem. São as pequenas coisas do dia-a-dia que nós não costumamos olhar, talvez as que primeiro importem para poderes também olhar para as grandes. Porque se não começas por observar as pequenas, não é? Primeiro, como é que tu... Como o outro dizia, antes de quereres mudar o mundo, arruma primeiro o teu quarto, não é? O Valério está sempre a dizer isto e eu concordo com ele plenamente. Saravá Valério. Sim, e eu concordo com isso. Eu vou querer o Valério aqui também. Para chegares às grandes, passa primeiro pelas pequenas coisas do dia-a-dia. Tu tentas pôr isso em prática. Tento. Obrigado, Cláudia. Olha, obrigada, afinal passou rápido. Não passou? Passou. E vamos combinar uma dança Vamos. e um copo de vinho. Sim, vamos. Gostei muito. Eu também. E obrigada mais uma vez. Não foi assim tão difícil. Foi, mas um bom difícil. Foi um bom difícil. Foi um bom sim. mais. Foi um bom mais. Sim. Bom mais. Um bom Difícil. mais, sim. Eu gostei muito. Eu também. Obrigado. E terminou assim este episódio com a poeta e pintora Cláudia R. Sampaio. Espero que tenham gostado. E se mandem poemas, desenhos, ilustrações, corações, energias boas, comentários, sugestões. Aproveitem e ativem as notificações e partilhem o podcast com o universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para abelezaDasPequenasCoisas@empresa.pt. Eu gosto sempre de saber o que pensam, o que acham, de ter o vosso feedback, saber quem é que está desse lado. Como sabem, o genérico é da autoria da Márcia. Maravilhoso genérico. Já ouviste? Já. E então, gostaste? É lindíssimo. Também acho. Com a colaboração de Tomara, a edição áudio é do João Ribeiro. As fotografias foram desta vez do João Carlos Santos, que te pôs a fumar, entre outras coisas, não foi? É verdade. Aproveitaste e fumaste um cigarrinho antes. E que tenho que fazer agora também. Tens, não é? Pois. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Como é que te despedes das pessoas, Cláudia? Que frase? Que ideia? Acho que tenham empatia. Tentem ter empatia sempre e não se esqueçam que por detrás de um sorriso pode estar
algo bastante doloroso, portanto vamos partir do princípio que todos precisamos de empatia uns dos outros, uns com os outros, amor uns para os outros. Amem-se. Adoro. Obrigado. Obrigada.